Oi, bom dia. Terminando o módulo de hemato de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre hemoterapia. Tá? Então, a hemoterapia, na verdade, ela é um método de tratamento, né? A hemoterapia, ela começa na coleta de sangue. Então, a gente tem uma triagem clínica, né? Que tem por objetivo proteger o doador e proteger o receptor de doenças não testadas. Proteger o receptor de doenças não testadas ou de algum receptor que receba um sangue de doença de doador que esteja em janela imunológica. Então, na verdade, essa triagem clínica é feita no início, a gente faz algumas perguntas para o paciente, faz uma ponta de dedo para ver o hematócrito, se ele tem um valor aceitável para doar, né? Ver se esse paciente está em boas condições clínicas. E depois a gente faz uma entrevista clínica mesmo com esse paciente, que não precisa ser feita necessariamente por médico, pode ser feito por enfermeiro e por técnico, para a gente tentar diminuir os fatores de risco desse doador, tanto para ele quanto para o receptor. E depois esse paciente é encaminhado para a sessão de coleta, é coletado cerca de 400 a 500 ml de sangue, né? Esse sangue vai de sangue total, esse sangue vai para a centrífuga e ele vai ser separado nos diversos hemocomponentes, no plasma, né? No concentrado de hemácias, então a gente centrifuga, separa o concentrado de hemácias, que vai ter de 200 a 250 ml, separa as plaquetas randômicas, que tem de 50 a 70 ml, o plasma fresco congelado e o crio precipitado. Para todas as amostras a gente faz o teste sorológico, são testes de alta sensibilidade, é importante que eles sejam automatizados e informatizados para você diminuir o erro pré-analítico, né? Troca de amostra, troca de identificação, tudo tem que ficar registrado, né, no banco de dados, caso você precise recorrer a essa amostra. A gente tem que levar em consideração as características regionais das doenças para aumentar o número de testes sorológicos. E o que é obrigatório é o anti-HIV, o anti-HTLV, hepatite C, hepatite B, sífilis e chagas. E atualmente, né, as sorologias vêm sendo substituídas pelo NAT, que são exames mais sensíveis e que diminuem o período de janela imunológica. Além disso, a gente faz os testes imunematológicos em todas as amostras, né? A gente faz os testes imunematológicos da tipagem ABO, né? E a pesquisa de fator RH para todas as bolsas. Além disso, a gente também faz a pesquisa de anticorpos irregulares e caso venha positivo, a gente vê qual anticorpo que é. Existem mais de 29 subtipos de grupos sanguíneos. Depois de tudo isso, esse sangue vai para o armazenamento, né? O sangue total e o concentrado de hemácias, ele tem uma validade de 35 a 42 dias, fica na geladeira entre 2 e 6 graus. O concentrado de plaquetas tem uma validade de 3 a 5 dias, ele fica sob agitação, então essa maquininha aqui, ela agita, ela fica mexendo, e numa temperatura ambiente de 20 a 24 graus. O plasma fresco e o crio precipitado tem duração de 1 a 2 anos e eles ficam congelados entre menos 20 e menos 30 graus. E o plasma simples fica congelado em temperaturas acima de menos 20 graus, né? E tem duração de 5 anos. Para que servem os hemocomponentes? Eles têm duas funções. Ou para restaurar o transporte de oxigênio e a volemia, que no caso é o concentrado de hemácias, ou para restaurar a hemostasia, que são as plaquetas, o plasma fresco congelado e o crio precipitado. O concentrado de hemácias, ele vai ser utilizado para tratar a anemia sintomática, para manter a oxigenação e volemia desses pacientes, ou a homeostase, quando outras medidas não foram eficazes. O que vai influenciar na decisão da transfusão é a idade do paciente, a velocidade da perda, se é uma perda aguda ou crônica, e a reserva cardiorrespiratória desse paciente. A gente tem que investigar sempre a causa da anemia. Não adianta você ver uma anemia, transfundir e não investigar a causa. Então, sempre tem que investigar e a gente tem que levar em consideração a apresentação clínica desse paciente e o valor do laboratório. Às vezes, vem valores muito baixos e o paciente está ótimo,
e você tem que confirmar isso. E às vezes os pacientes estão péssimos e vêm valores muito altos que não indicariam transfusão. Então a gente sempre tem que levar em consideração o quadro clínico do paciente. De maneira geral, a dose utilizada. Uma unidade, ela aumenta de 1 a 1,5 grama na hemoglobina ou de 3 a 4% do hematócrito. Então, a gente tem que ver quanto que está a hemoglobina, para quanto você quer deixar. E para crianças, a dose é de 10 a 15 ml por quilo. Nas hemorragias agudas, geralmente a gente indica transfusão para perdas sanguíneas entre 30% e 40% ou maior que 30% de perda da volemia. Então, para aqueles choques hemorrágicos classe 3 ou 4, tá? Para pequenos sangramentos, a gente não indica transfusão. As recomendações, assim, básicas são: o limite, na verdade, ele é indefinido. Para quem tem acima de 10 de hemoglobina, você nunca transfunde. Para quem tem abaixo de 7, geralmente você transfunde, mas convém avaliar os sintomas, avaliar a causa. Às vezes o paciente está compensado e com o tratamento da doença de base ele não precisa transfundir. E entre 7 e 10 você tem que levar em consideração a idade do paciente, os sintomas, qual é o performance cardiopulmonar dele, então tem que levar em consideração. E existem alguns casos especiais que a gente transfunde quando a hemoglobina está abaixo de 9, que são cardiopatas que estejam instáveis hemodinamicamente, ou talassemia major também a gente transfunde com um gatilho um pouco mais alto. Além disso, tem as situações perioperatórias. Então, às vezes, o paciente já tem uma anemia de base, tem uma programação cirúrgica que vai ter uma perda prevista alta. Então, em algumas situações especiais, a gente transfunde pré-cirurgia, em outras não. E pacientes críticos, a gente sempre tem que considerar os sinais e sintomas. Então, olhar o lactato, a taxa de extração de oxigênio, a oferta de oxigênio. Tem que avaliar sempre o paciente, não o valor do exame. A gente nunca transfunde ou nunca deveria transfundir para aumentar a sensação do bem-estar do paciente. Então, o paciente tem uma anemia e, obviamente, ele tem sintomas relacionados a essa anemia. Eu vou transfundir para ele melhorar logo. Mas se ele não tem repercussão hemodinâmica, não precisa transfundir. Para promover cicatrização de feridas cirúrgicas, isso era utilizado muito antigamente, né? Era bem utilizado, então não existe essa indicação. Para expandir o volume intravascular, se a taxa de oxigênio de extração de oxigênio estiver adequada, não precisa transfundir. E transfusão profilática. Então, se o paciente não tem anemia, mas ele vai operar, daí ele vai ficar com anemia, então eu já vou transfundir. Não, existe um valor de anemia tolerável que não precisa ser transfundido. Tolerável e esperado após alguns procedimentos. E aí a gente tem vários tipos de hemocomponentes, a gente pode manipulá-los de acordo com as alterações que o paciente apresenta. Então, a gente tem as hemácias lavadas. As hemácias lavadas, elas são realmente, exatamente esse nome, elas são lavadas com solução fisiológica, né? A gente vai lavando essa hemácia com soro fisiológico para a gente retirar o plasma, que sempre fica um pouquinho naquela amostra. Então, ela vai ser utilizada para pacientes que têm antecedente de reação alérgica moderada ou grave. Reação alérgica leve, não precisa usar hemácia lavada. Como você faz essa lavagem em via aberta, né? Você vai abrir o equipo, lavar, enfim, tudo é feito em sistema asséptico, mas existe um risco de contaminação bacteriana. E uma vez que você lavou essas hemácias, a validade dela é só de 24 horas, não é mais de 35 a 42 dias. As hemácias também podem ser filtradas, né? No sangue total, a gente tem de 2 a 3 vezes 10 a nona leucócitos. E hemácias leucorreduzidas são consideradas quando você tem menos que 5 vezes 10 a sexta leucócitos no concentrado de hemácias. Elas vão ser indicadas quando? Para profilaxia de reação febril não hemolítica, por conta da liberação de citocinas, para profilaxia de aloimunização em pacientes politransfundidos e para prevenção de transmissão de citomegalovírus. Então, o paciente com citomegalovírus IgM negativo, né, ele também deve receber hemácia filtrada. Então, na verdade, a gente utiliza um filtro de hemácia, né? Esse filtrinho você acopla lá no equipo da hemácia e é um filtro beira-leito esse.
A gente também tem o concentrado de hemácias irradiadas. A dose de irradiação de 2.500 centigraus, né? Você vai utilizar um acelerador linear e você vai inativar os linfócitos do doador dessa bolsa transfundida. Ela serve para profilaxia de doença do enxerto contra o hospedeiro transfusional, que é rara, mas que pode acontecer e deve ser utilizada quando você for fazer transfusão intrauterina, transfusão em prematuros menor que 1.200 gramas, em pacientes com transplante de medula óssea, em receptores de unidades doadas por parentes de primeiro grau e em receptores de plaquetas HLA compatíveis, tá? Para diminuir o GVHD transfusional. E outras indicações de irradiação é quando você vai realizar a sanguíneo-transfusão, em imunodeficiências congênitas e nas doenças oncohematológicas que estão em quimioterapia com necessidade transfusional, também sempre hemocomponente irradiado. As plaquetas, a gente tem dois tipos de plaqueta. A gente tem as plaquetas randômicas e as plaquetas por aférese. A plaqueta randômica, a dose de transfusão é 1 unidade para cada 10 kg de peso do receptor. Para crianças, 10 ml por quilo. A unidade de plaqueta randômica, ela tem de meio a 0,75 mil por vezes 10 a 11ª de plaquetas e ela eleva em torno de 5.000 plaquetas. A unidade de aférese, uma unidade tem 3,5 vezes 10 a 11 plaquetas. Então, uma aférese corresponde a 6 a 8 unidades de plaqueta randômica. E ela eleva de 30 a 60 mil a dosagem de plaquetas no sangue periférico do paciente. As plaquetas, elas devem ser utilizadas quando você tem um sangramento ativo, com plaquetas menor do que 50 mil, quando você tem um sangramento em sistema nervoso central ou um sangramento oftalmológico e plaquetas abaixo de 100 mil, quando você tem um sangramento e uma plaquetopatia documentada, ou seja, quando você tem doenças funcionais da plaqueta, apesar do número de plaqueta estar normal, você tem doenças funcionais da plaqueta, e esse paciente tem algum sangramento ou alguma programação cirúrgica, você precisa transfundir. Em púrpura trombocitopênica imunológica ou púrpura trombocitopênica trombótica com sangramento e com risco de morte, aí você pode transfundir. Se tem algum sangramento leve, sangramento de mucosa, não precisa transfundir. Geralmente a gente faz transfusão nas plaquetopenias imunes quando tem sangramento do sistema nervoso central, porque você sabe que toda essa plaqueta transfundida, na verdade, ela vai ser aloimunizada, então não vai render muito. Quando que você usa plaquetas profilaticamente, né? Então, em pacientes que estão estáveis, a gente tolera uma contagem plaquetária até 10 mil, então só abaixo de 10 mil. Em paciente que tem febre, coagulopatia ou algum medicamento que está associado à plaquetopenia, a gente transfunde geralmente quando a plaqueta está abaixo de 20 mil. Para recém-nascidos de termo, né, menor que 20 mil. Para recém-nascidos instáveis ou prematuros, 50 mil. Pré-procedimento cirúrgico ou algum procedimento invasivo, também o trigger é de 50 mil. Para sistema nervoso central oftalmológico, 100 mil. E se o paciente tem alguma plaquetopatia prévia e vai fazer um procedimento cirúrgico ou invasivo, não depende do número de plaquetas, porque ele tem um número normal, mas é uma plaqueta que não funciona. Então, você transfunde mesmo assim. Tem uma coisa importante em relação à transfusão plaquetária, que é a refratariedade plaquetária. Ela é uma complicação de múltiplas transfusões e ela ocorre em 5 a 15% dos casos. Você transfunde a unidade, seja de randômica ou de aférese, e esse paciente não tem nenhuma melhora clínica e nem laboratorial. Ela pode ter uma causa imunológica, que é 40% dos casos, ou não imunológica, em 60% dos casos. As causas imunológicas é que, na verdade, com a politransfusão, você desenvolve anticorpos contra HLA contra antígenos plaquetários. E daí não adianta você transfundir porque não rende. E as causas não imunológicas, que são as mais infecções graves, febre, alguns medicamentos como vancomicina, é bem comum, esplenomegalia ou paciente que está em CIVD, você transfunde, mas essa plaqueta não rende, mas é um mecanismo não imunológico. Quando que o uso de plaquetas não está indicado? Então, na maioria das vezes, né, na púrpura trombocitopênica imunológica,
na púrpura trombocitopênica trombótica, na síndrome hemolítica urêmica, no HELP, e na plaquetopenia secundária heparina, a gente não utiliza transfusão de plaquetas, tá? De maneira geral. Quando a gente transfunde PTI e PTT? Quando tem sangramento grave com risco de morte, senão não adianta transfundir. O plasma fresco congelado. Na verdade, o plasma fresco congelado, ele tem os fatores lábeis e estáveis da coagulação. Então, ele tem fator 5, fator 8, fibrinogênio, complemento, tem carboidratos, sais minerais, algumas proteínas, enfim. A dose dele é de 10 a 20 ml por quilo, só que isso tem que ser fracionado, porque senão você vai levar o paciente a uma sobrecarga volêmica. Então, um paciente de 60 quilos vai receber de 600 a 1.200 ml, que dá de 3 a 6 bolsas por dia. Você não precisa dar tudo de uma vez, você pode fracionar essa transfusão. E ele corrige alterações que a gente visualiza no TP e no TTPA. Quais são as indicações de plasma fresco congelado? Isso também é uma grande controvérsia, às vezes é usado indiscriminadamente, mas a transfusão, ela é um procedimento médico e ela é um procedimento que ela tem alterações tanto agudas quanto crônicas. Então, a gente tem que ser mais parcimonioso para usar. Então, ela é indicada quando o paciente tem sangramento ou quando vai realizar um procedimento e ele tem uma coagulopatia congênita ou adquirida. Quando ele tem uma deficiência isolada ou combinada de fatores da coagulação, então, por exemplo, hepatopatas, pacientes CIVD, em coagulopatia por transfusão maciça, você tem que dar plasma. Se você não tem o fator da coagulação, o fator específico, aí você, no concentrado específico, você faz o plasma, mas o ideal é que você use o concentrado do fator específico. Também pode ser utilizado na reversão de emergência de efeito de antagonista de vitamina K. Durante a plasmaférese na PTT, ele é utilizado e pacientes com deficiência de antitrombina que evoluem com trombose e que necessitam de anticoagulação, você também transfunde plasma fresco para você dar a antitrombina. Quando que é não indicado? Então, pacientes grandes queimados que não tenham coagulopatia não precisa receber plasma fresco congelado. Para complementar a alimentação parenteral, tratar desnutrição, porque como na verdade é um componente que é rico em proteínas, ele não está indicado. Para acelerar a cicatrização também não. E como fonte de imunoglobulina também não, porque a gente tem os componentes de imunoglobulinas sintéticas, e, enfim, todas separadas, que não precisa usar plasma fresco congelado. Então, não é para utilizar. Como expansor volêmico também não. Em pacientes com sangramento que não apresentem coagulopatia também não. Para reverter intoxicação cumarínica em pacientes que não estão com sangramento também não. É só para reverter quem está sangrando. E como fonte proteica também não. E a gente tem o crioprecipitado. O crioprecipitado, ele é a fração insolúvel no frio do plasma fresco congelado. Então, ele contém fator 8, fibrinogênio em grande quantidade, fator de von Willebrand, fator 13 e fibronectina. E a dose também é 1 unidade para cada 10 quilos, que a unidade dele é de 10 a 15 ml. Quais são as indicações? Então, sangramento ativo ou procedimento invasivo em paciente que tem déficit de fibrinogênio. Quem tem déficit de fibrinogênio? Pode ser congênito nas disfibrinogenemias ou nas hipofibrinogênemias, que são congênitas, e na CIVD. Né? Então, a CIVD adquirida, o paciente tem fibrinogênio baixo. E na deficiência congênita de fator 13, nesse paciente que vai realizar um procedimento ou que está com sangramento. Deficiência de fator de von Willebrand, você vai utilizar crioprecipitado apenas se for urgência. A gente tem o fator de von Willebrand, o concentrado, separado, industrializado, não é para usar crioprecipitado para esses pacientes, a não ser que seja uma urgência extrema. E a gente tem que conversar um pouquinho sobre transfusão maciça. Então, o que a gente considera como transfusão maciça? Transfusão maciça é a transfusão de uma volemia em 24 horas, de 50% da volemia em 3 horas, ou uma transfusão que exceda 150 ml de transfusão, né, por minuto.
ela tem uma mortalidade de 50% e ela geralmente é realizada em cirurgias de grande porte, em transplante hepático, em pacientes com HDA volumosa, em urgências obstétricas ou em paciente politraumatizado. Qual que é o objetivo da politransfusão? É você prevenir ou você tratar um choque hemorrágico. Então, para manter a oxigenação tecidual e para manter a perfusão tecidual. Então, no choque hipovolêmico, às vezes os pacientes politraumatizados, né, ou pacientes durante procedimentos cirúrgicos que evoluem com choque hipovolêmico, os pacientes só que têm choque classe 3 ou classe 4 é que devem receber transfusão. Quais são as complicações da transfusão maciça? Então, a gente tem a hipotermia. Por quê? Porque o concentrado de hemácias, ele é infundido frio, a 4 graus. Isso diminui a temperatura corporal em 0,25. Então, quanto mais você transfunde, diminui a temperatura corporal do receptor. Essa hipotermia, ela leva a uma diminuição da atividade dos fatores de coagulação e da função plaquetária. Diminui a metabolização do citrato. O citrato, ele contém citrato na bolsa de transfusão, né? Que é um conservante. Então, diminui a metabolização do citrato e o citrato tem alguns efeitos tóxicos. E a hipotermia, ela aumenta a afinidade da hemoglobina no oxigênio e também pode causar arritmias. Então, é uma das complicações da transfusão maciça. Além disso, a gente tem a coagulopatia dilucional. Dilucional por quê? Porque a cada bolsa transfundida, a cada 500 ml, a cada 2 bolsas, você diminui 10% dos fatores de coagulação. Então, assim, além de você diminuir a quantidade de fator de coagulação, pela hipotermia, esse fator não funciona. Então, por isso que o paciente sangra. Então, após 5 concentrados, já tem um aumento de TP e TTPA com sangramento, porque você consumiu pelo menos 50% dos fatores de coagulação desse paciente. Após troca de 2 volemias, esse paciente também pode evoluir com plaquetopenia. Você também pode induzir esse paciente politraumatizado, que já é um paciente grave, que tá em choque, precisando de várias bolsas, a uma CIVD. Depende do quê? Depende do tempo de duração do choque, do grau de hipotermia. Ele ocorre com frequência, assim, até 30% dos traumas e tem uma mortalidade de 70%. Nesse caso, tanto o TP quanto o TTPA vão estar alargados, a plaqueta e o fibrinogênio vão estar baixos e o dedímero vai estar alto. É uma complicação também da transfusão maciça. E outra coisa importante é a toxicidade do citrato. O citrato, ele é um anticoagulante que fica na bolsa, né, na bolsa de concentrado de hemácia, e ele aumenta a concentração no plasma, em concentrações aumentadas no plasma. Aí ele é metabolizado pelo fígado e eliminado pela urina. Quando você diminui a metabolização dele, o efeito do citrato fica prolongado no sangue e, consequentemente, você tem algumas alterações do citrato. O produto final do metabolismo do citrato é o nato. Então, você pode gerar uma alcalose para esse paciente. E, além disso, o citrato, ele quela cálcio e magnésio. Então, esse paciente pode evoluir com hipocalcemia, que causa vasodilatação, piora o sangramento, pode dar arritmia, e hipomagnesemia, que piora mais ainda a tetania e a arritmia. Então, na verdade, transfusão maciça, né, é quando você transfunde uma volemia em 24 horas, ou 50% da volemia em 3 horas, ou transfusão de 150 ml por minuto, né? Ela ocorre geralmente em cirurgias de grande porte, transplante hepático HDA, alterações obstétricas ou pacientes politraumatizados. Ela pode levar a hipotermia, pode levar a hipocalcemia, hipomagnesemia e alcalose por conta do citrato, né, do excesso de citrato. Pode levar a coagulopatia dilucional, porque o concentrado de massa diminui a quantidade de fatores de coagulação mesmo, e também a CIVD. Então, de maneira geral, assim, como é que a gente, frente a um paciente com hemorragia aguda, como é que a gente faz, né? A gente vê os sinais de alerta, exame físico, hipotensão, taquicardia, etc. E faz tudo ao mesmo tempo. Então, a gente colhe todos os exames e comunica o banco de sangue que tem um paciente politraumatizado potencial para transfusão maciça. Então, a gente pede o concentrado de hemácias, se é muito grave, a gente pede sem prova de compatibilidade, pede concentrado O negativo, né, e assina o termo,
e pede plasma fresco e concentrado de plaquetas ao mesmo tempo. Então, aí depende do protocolo de cada serviço. Mas, de maneira geral, para cada 2 concentrados de hemácias, a gente transfunde um plasma fresco. Então, às vezes, o paciente recebe o plasma antes mesmo de fazer a coagulopatia, para a gente evitar, se a gente já sabe que é um paciente potencial para transfusão maciça. Geralmente, nas unidades de emergência, existe um protocolo de transfusão maciça com as quantidades de acordo com o serviço. E agora a gente vai falar das reações transfusionais, né? Então, a reação transfusional é qualquer efeito adverso relacionado com a transfusão do hemocomponente. Ela pode ser aguda, é considerada aguda quando ocorre até 24 horas após a transfusão, ou tardia após 24 horas da infusão da transfusão. E elas podem ter etiologia imunológica ou não imunológica. As reações imediatas, elas são a reação hemolítica aguda, a reação febril não hemolítica, reação alérgica, contaminação bacteriana, trale, sobrecarga volêmica e hipotensão arterial. E as tardias, a reação hemolítica tardia, o GVHD transfusional, a púrpura pós-transfusional, infecções crônicas, sobrecarga de ferro e aloimunização. Vamos falar primeiro das iniciais. Então, a reação hemolítica aguda ocorre, é uma interação entre anticorpo do receptor contra antígeno do doador. Geralmente, ela ocorre por incompatibilidade ABO. E incompatibilidade ABO, na maioria das vezes, é um erro de identificação. E ela tem alta mortalidade, em torno de 40%. Por quê? Porque na hora de fazer a compatibilidade é muito diferente um teste positivo do negativo. Então, é um erro de identificação. Ou escreveu errado, ou a bolsa foi errada. Por isso que tem que ser tudo automatizado e checado, na verdade, que a gente chama de dupla checagem. O quadro clínico é de febre, calafrio, mal-estar. Os pacientes queixam de dor no local da infusão, dor no tórax, no abdômen ou nos flancos. É bem característica essa dor no flanco. O paciente faz uma febre e fala que está com dor no flanco. Além disso, pode gerar quadro de ansiedade, aumento de frequência cardíaca e respiratória. A gente vai encontrar também uma hemoglobinúria, insuficiência renal aguda, hipotensão e choque. E também pode ocorrer CIVD. Qual que é a conduta? A conduta é você parar imediatamente a transfusão, hidratar esse paciente, tentar manter uma diurese acima de 100 ml por hora, fazer o suporte ventilatório hemodinâmico, tem que checar os rótulos de identificação e coletar novos exames tanto do paciente quanto da bolsa, para saber o que aconteceu. Então, assim, tá transfundindo, qualquer coisa que o paciente sinta pode ser uma reação transfusional. Então, tem que ser checado. Tá? Tem que ser checado o paciente que está recebendo transfusão e que tem uma queixa durante o procedimento, porque pode ser uma reação grave. Como é que a gente previne? Então, a gente tem que prevenir através da identificação correta das amostras, da realização da dupla checagem e da identificação do receptor, né? Então, a dupla checagem, quando chega na unidade, tem que ser checado por 2 pessoas e tem que conferir com o paciente antes de ligar. Conferir o nome do paciente, se está tudo correto. A outra reação é a reação febril não hemolítica. Ela é a reação mais frequente, ela ocorre de 0,3% a 1% das transfusões. E ela ocorre porque você tem anticorpos do paciente contra leucócitos do doador. Então, a reação hemolítica aguda é anticorpo do paciente contra antígeno do doador. A reação febril é anticorpo do paciente contra leucócito do doador. E também pode acontecer por citocinas que ficaram acumuladas na bolsa. O quadro clínico, como o próprio nome diz, é de febre e de calafrio, né? Você também tem que interromper a transfusão, afastar que não é reação hemolítica aguda, né, e que não é contaminação bacteriana, e fazer antitérmico, em alguns casos, até meperidina. Sempre que tem alguma coisa errada na transfusão, para e vê o que está acontecendo. Para prevenir, a gente, em pacientes sabidamente que tem transfusão, que tem reação febril, a gente já pré-medica com antitérmico antes, e um modo de reduzir as reações febris não hemolíticas é utilizar a hemácia e plaqueta leucorreduzida ou filtrada com aquele filtrinho Beraleito.
A reação alérgica. A reação alérgica são anticorpos do paciente contra proteínas plasmáticas do doador. Ela pode ser uma reação grave nos pacientes com deficiência de IgA e o quadro clínico é variável. Pode ser desde um prurido até reação urticariforme, como aqui, né? Tem umas placas urticariformes, mas também pode evoluir com broncoespasmo, angioedema, estridor, insuficiência respiratória. E daí a gente tem também que avaliar o paciente. É importante lembrar que na reação alérgica não ocorre febre, né? É uma reação alérgica mesmo. E pode evoluir para choque anafilático em um caso para cada 170 mil transfusões. É raro, mas pode acontecer. Então, o paciente pode ter náusea, vômito, cólica, diarreia, uma hipertensão transitória, ou pode evoluir com hipotensão e choque. Qual que é a conduta? Interromper a transfusão. Então, tem que parar, tem que medicar com antihistamínico, corticoide, adrenalina, broncodilatador, resolver o problema alérgico. Se for uma reação leve, que está resolvida com a medicação, você pode reiniciar a transfusão. E para prevenir, na verdade, você pode fazer um antihistamínico pré-transfusão e você pode utilizar também hemácias lavadas ou sem IgA, mas a gente, na verdade, utiliza hemácias lavadas. A outra reação, que é uma reação grave também, é o TRALI, né, que é a injúria pulmonar relacionada à transfusão. Ela ocorre por anticorpos do doador contra leucócitos do paciente. Então, o problema aqui é o doador, não é o paciente. Então, na verdade, as citocinas elas vão aumentar a permeabilidade pulmonar e vão levar a essa injúria pulmonar. Ela ocorre em um caso para cada 5 mil transfusões. Então, a gente vê que o paciente estava bem, tem um raio-x, atomo pré, e pós-transfusão ele fez um infiltrado pulmonar. Ela é muito confundida com sobrecarga volêmica, mas na verdade pode ser um TRALI. O TRALI, ele cursa com febre, calafrio, aumento da frequência respiratória e cardíaca, cianose, hipotensão, pode, né, levar a um edema pulmonar e a hipoxemia grave. Qual que é a principal diferença em relação à sobrecarga volêmica? A febre, né? Então, o paciente tem uma insuficiência respiratória durante ou 6 horas após a transfusão, tem um raio-x com infiltrado pulmonar, e a gente tem que lembrar que esse paciente, teoricamente, tem uma função cardíaca normal, né, para pensar em TRALI. E também a pressão venosa central desses pacientes é normal, não é um paciente que já estava hipervolêmico e recebeu mais volume. Então, aqui é um caso de TRALI grave, esse paciente morreu, tá, que fez um infiltrado pulmonar importante. Qual que é a conduta no TRALI? É suspender a transfusão, fazer o suporte de oxigênio. O uso de corticoide ele é discutível, mas na prática todo mundo faz, mas é discutível. E fazer o suporte respiratório e hemodinâmico do paciente. Ele geralmente recupera em 48, 96 horas. Para prevenir, a gente tem que usar hemocomponente, na verdade, de outro doador e questiona-se de usar apenas hemocomponente do sexo masculino nesses pacientes que já tiveram TRALI. Por que do sexo masculino? Porque, na verdade, o problema não são anticorpos do doador contra leucócitos do paciente. Mulheres, por conta da gestação, elas têm mais chance de ser aloimunizadas. Então, por isso que questiona-se usar só hemocomponente do sexo masculino. A outra complicação que pode ter é a sobrecarga volêmica, né? Então, é um excesso de líquidos ou uma infusão muito rápida do líquido, tanto em idosos quanto crianças ou pacientes com disfunção cardíaca. Ocorre um edema agudo de pulmão, então o quadro clínico é típico, cefaleia, dispneia, tosse, taquicardia, hipertensão. O tratamento é suspender a transfusão, elevar o decúbito, fazer o suporte ventilatório e o uso de diuréticos. Para pacientes que você já sabe que são cardiopatas ou que são muito idosos, não toleram volume, insuficiência renal, que paciente que faz diálise, você pode transfundir mais lentamente ou em alíquota menor. Então, em vez de dar 2 concentrados, você dá 1 num dia, 1 no outro. Ou em criança, você também faz uma dose menor. E você pode utilizar diuréticos logo após o término da bolsa. Outra complicação, que é uma complicação potencialmente grave, é a contaminação bacteriana, né?
Então, assim, hemocomponentes, eles podem estar contaminados por bactérias tanto do doador, o doador estava contaminado no dia da coleta, estava circulando e coletou. Pode ser contaminado na coleta, né, então durante a punção, e por conta da manipulação desse hemocomponente, quando vai para a centrífuga, separa as bolsinhas, também pode ocorrer contaminação. A incidência de plaquetas é 1 caso para cada 1.700 unidades e de hemácias é 1 caso para cada 500.000 unidades. A plaqueta é mais comum porque a plaqueta fica em temperatura ambiente. O quadro clínico vai ser de febre, calafrio, taquicardia, pode ter hiper ou hipotensão, também pode ter náusea, vômito, dor lombar e taquipneia. O paciente, na verdade, faz uma febre importante. Qual que é o tratamento? Suspender a transfusão, coletar a hemocultura tanto do paciente quanto da bolsa e avisar o banco de sangue, fazer uma antibiótico-terapia de amplo espectro até crescer as culturas e você fazer antibiótico-terapia dirigida e tratar o choque séptico do paciente. Outra complicação que pode acontecer é a hemólise não imune. Então, na verdade, a hemólise pode acontecer por causas físicas ou químicas devido ao aquecimento excessivo de algum hemocomponente, pelo congelamento ou pela adição de solução. Como assim? Em alguns casos, são transfundidos concentrados aquecidos, né? Até para você diminuir a hipotermia. Então, na verdade, tem que ser um aquecimento, deve ocorrer de maneira correta, não é colocar o concentrado no micro-ondas, exatamente. Deve ser aquecido de maneira correta e adicionar soluções, assim, correr no mesmo equipo outras soluções também não está indicado, porque pode acontecer hemólise. Esse paciente, quando acontece essa hemólise não imune, ele vai ter hemoglobinúria icterícia e pode ter insuficiência renal aguda também. Já em relação às reações tardias, né, a gente tem a reação hemolítica tardia. A hemólise vai ocorrer por um antígeno incompatível e geralmente isso ocorre quando? Quando os pacientes são previamente sensibilizados. Os principais antígenos que são responsáveis pela reação hemolítica tardia é o antígeno RHD e do sistema Kell e do sistema Duff, tá? Que são os mais comuns em relação à hemólise tardia. O quadro clínico, se for uma hemólise leve, geralmente ocorre entre 2 e 10 dias após a transfusão, o paciente vai ter icterícia, febre, reticulócitos aumentados e cumbis direto positivo. E outra complicação que pode acontecer tardia é o GVHD transfusional. Então, na verdade, os linfócitos T do doador, eles vão reconhecer os tecidos do paciente como estranho, como não self, né? É uma reação rara, mas ela pode ser grave, tem óbito em 90% dos casos. Então, o quadro clínico, de 10 a 12 dias após a transfusão, o paciente evolui com pancitopenia, febre, alterações dermatológicas com rache, com uma dermatite, alterações hepáticas, diarreia, náusea e vômito. É o mesmo GVHD que acontece, por exemplo, no transplante de medula óssea. São linfócitos do doador contra antígenos do receptor. Então, na verdade, o paciente faz um rache importante, alterações de pele. E para prevenir, você vai utilizar hemocomponentes irradiados para os pacientes suscetíveis, que são os baixo peso, acima de 1.200 gramas, para transfusão intrauterina, para transplante de medula óssea, ou se o receptor é um parente de primeiro grau, às vezes alguns subtipos raros ou algumas crenças, o paciente só recebe de parente e, enfim, tem que irradiar. A sobrecarga de ferro é uma outra complicação que pode acontecer com múltiplas transfusões. Ela ocorre quando você recebeu mais de 20 unidades de concentrados de hemácias. Uma unidade de concentrado de hemácias aumenta em torno de 200 a 250 miligramas do ferro. Esse ferro alto, ele pode se depositar, né, tanto no fígado quanto no coração, levando à falência hepática e cardíaca. O tratamento vão ser os quelantes de ferro. No momento, a gente tem 3. 2 orais e 1 subcutâneo, que é a deferoxamina, o deferiprone e o deferazirox. E, além disso, tem as complicações infecciosas também, que por mais que a gente faça tanto a triagem clínica quanto a triagem sorológica, às vezes esses pacientes estão em janela sorológica. São complicações que não são comuns, né? Elas são raras, mas que sim, elas podem acontecer. Então, podem ter infecções como HIV, HTLV,
hepatites, doença de Chagas, malária, citomegalo, todas essas alterações relacionadas à transfusão. Outra complicação tardia é a aloimunização. Então, você vai produzir anticorpos no receptor contra antígenos que foram transfundidos. Pode ser anticorpos de hemácias, de leucócitos, anti-HLA ou de plaquetas. Isso vai levar à refratariedade plaquetária e à hemólise tardia. E é mais comum em pacientes politransfundidos. Tem alguma discussão também em relação ao uso de sangue autólogo. Então, o paciente, na verdade, ele faz uma coleta, deixa no banco de sangue e ele vai utilizar. O concentrado de hemácias, ele tem uma validade. Então, geralmente, o sangue autólogo ele é utilizado em situações específicas, quando você tem uma programação de perda sanguínea. Então, quando que você indica sangue autólogo? Em grupos sanguíneos raros, prevenção de aloimunização, se o paciente teve uma reação severa prévia, de acordo com algumas crenças também dos pacientes, eles recebem sangue próprio. De acordo com os estoques sanguíneos, se o paciente tem uma cirurgia programada, tudo ele pode estocar. E se você tem uma previsão de grande perda sanguínea. Na verdade, você pode fazer uma autotransfusão pré-depósito. Então, você tem uma cirurgia agendada para daqui a 20 dias, por exemplo. Você coleta, deixa esse sangue separado e, caso você precise, você utiliza o seu sangue. E a outra maneira também do sangue autólogo é a hemodiluição normovolêmica no intraoperatório. Você hemodilui esse paciente. Ou a recuperação intraoperatória, quando você, durante o procedimento, você tem um aspirador que vai para a cell saver, que chama, passa na centrífuga, separa o concentrado de hemácias e volta para o próprio paciente. Bom, então, na verdade, o que eu queria que ficasse claro é que a hemotransfusão ela é uma modalidade de tratamento dos pacientes, mas ela tem um risco imediato e tardio. E você tem sempre que pensar, antes de indicar uma transfusão, o risco versus o benefício do paciente. Toda a equipe de saúde está envolvida, desde a coleta, da triagem desse paciente, até o momento em que a transfusão propriamente dita ela é realizada. Então, a gente tem que ver as indicações corretas, avaliar as reações transfusionais e levar todo o ato transfusional em consideração, inclusive incentivando a doação. E agora a gente vai começar as questões. Qual é a viabilidade de um concentrado de plaquetas após sua coleta? 3 dias, 5 dias, 7 dias ou 10 dias? 5 dias, né? Então, a plaqueta fica sob agitação em temperatura ambiente de 3 a 5 dias. Se deu 5 dias, não usou, lixo, não usa. O concentrado de hemácias lavadas está indicado para, então, pacientes com história pregressa de febre relacionada à transfusão, reação febril não hemolítica, pacientes com história de alergia grave à transfusão ou deficiência de IgA, gestantes e neonatos por causar menos alossensibilização, imunossuprimidos por reduzir o risco de contaminação bacteriana da bolsa. Então, é a letra B, né? Para a reação febril, na verdade, a hemácia lavada, você lava com soro fisiológico e você diminui o conteúdo plasmático do concentrado. Então, você reduz as proteínas. Então, não previne reação febril. Para gestantes e neonatos, não, porque causa menos alossensibilização? Não. E para imunossuprimidos, por reduzir o risco de contaminação bacteriana? Não, aumenta. Então, é para paciente com história de alergia grave e deficiência de IgA. Aqui, paciente não está indicada a transfusão de concentrado de plaquetas. Epistaxe volumosa, contagem de plaquetas de 140 mil e hipoagregabilidade plaquetária. Leucemia mieloide aguda, virgem de tratamento, com contagem de plaquetas de 28 mil, sem sangramento ativo. Fase de aplasia medular após quimioterapia para mieloma múltiplo, com contagem de plaquetas de 15 mil, sem sangramento ativo. Paciente cirrótico que vai se submeter à punção de biópsia de nódulo hepático, com contagem de plaquetas de 40 mil. Bom, na verdade, o paciente que não precisa de transfusão é a letra B. Por quê? Porque o primeiro, apesar dele ter uma contagem de plaquetas normal, ele tem uma doença da função plaquetária, uma hipoagregabilidade. Então,
ele está sangrando, ele precisa receber plaqueta. O paciente da letra C, ele está em quimioterapia, tem plaquetas abaixo de 15.000 sem sangramento ativo. Então, para paciente em recuperação, em tratamento de neoplasia oncohematológica, o gatilho é 20.000. Esse paciente está com 15. O paciente cirrótico com 40.000 que vai fazer uma biópsia precisa receber também. Por quê? Porque o gatilho é 50.000, então precisa. Esse paciente com leucemia mieloide aguda, não, apesar de ter plaquetopenia, não precisa receber porque é uma plaqueta acima de 20.000 que não tem sangramento ativo. 4 horas após receber transfusão de 2 unidades de concentrado de hemácias, um vigilante de 26 anos ficou dispneico, febril e hipotenso. Pela avaliação médica, concluiu-se que se tratava de injúria pulmonar aguda relacionada à transfusão, TRALE. Na gênese do processo patológico, um dos mecanismos básicos envolvidos é a presença no sangue do doador de anticorpos leucocitários, agregados plaquetários, hemácias crenadas ou microcoágulos. Essa é fácil, na verdade, são anticorpos leucocitários, porque anticorpos plaquetários não tem nada a ver com isso, hemácias crenadas e microcoágulos também não. Mas é importante a gente saber a fisiopatologia das reações transfusionais, tá? Então, o que acontece é que você tem anticorpos leucocitários no sangue do doador. Assinale a alternativa correta em relação ao sinal mais frequente e, em geral, um dos primeiros sinais de reação adversa à transfusão de sangue e hemoderivados. Então, febre, dor lombar, náusea e vômito, dispneia e sibilo, desconforto no local da transfusão. É febre, né? Por quê? Porque, na verdade, o sinal mais frequente é febre. Pode acontecer em várias reações transfusionais. A reação hemolítica aguda que ocorre com a administração de sangue ABO incompatível em um hemotransfundido cursa geralmente com hipotensão arterial, hipotermia acentuada, coagulação nos sítios de punção, palidez no trajeto da punção venosa. Então, essa também é hipotensão, o paciente recebeu um concentrado ABO incompatível e evolui com hipotensão arterial. Hipotermia, na verdade, com concentrado não abaixa tanto a temperatura, coagulação não e palidez no trajeto também não. É isso.